Salve, salve, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Sextou com Contador. Sexta-feira, dia mais light. Hoje com uma musiquinha internacional, fazendo a abertura do nosso programa semanal que traz notícias para você empresário, para você contribuinte que paga os seus impostos aí. E que traz também informação sobre o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Esse é o Sextou com Contador. E se você ainda não é o nosso seguidor, já segue aqui a gente no Instagram e também lá no YouTube. Fala, Luiz, seja bem-vindo. Restaurante Alto da Serra, nosso mais novo parceiro e cliente. Sextou com Contador, o programa do seu contador, que traz informações reais e impactantes. Muito bem. Muito bem, vamos lá, vamos começar aí o nosso programa semanal Sextou com Contador. Esse programa que traz informações para vocês, empresários, para você também que é empregado e que quer ficar informado aí de tudo que acontece no mundo empresarial, no mundo tributário, das coisas que o governo anda fazendo aí com você e com o seu dinheiro. E hoje a gente vai tratar de dois temas muito importantes. Primeiramente, a questão aí do roubo do INSS. Não é rombo, é roubo. Nessa quarta-feira foi deflagrada uma operação da Polícia Federal junto com a Controladoria Geral da União, em que deflagrou aí um grande esquema de roubo dos aposentados. Algo que vinha acontecendo desde 2019 e que se agravou aí de 2022 para cá. E a gente vai tratar desse assunto, o que você deve fazer e principalmente aí orientar as pessoas que estão do seu lado, porque essas pessoas que foram roubadas, tá, através de criminosos aí, através do INSS, essas pessoas que foram roubadas geralmente são pessoas já de idade que não tem muita disposição de correr atrás dos seus direitos e acha que é um valor pequeno e aí não vale a pena e acaba deixando. Então hoje a gente vai tratar desse tema e um segundo tema paralelo aí, que é falar sobre a tributação de e-commerce. Muito comum hoje as empresas partindo para o e-commerce e empresas que já nascem dentro do e-commerce, não tem lojas físicas e já vai para o virtual. E aí a gente vai falar um pouquinho disso, beleza? Só que antes desses dois temas principais, a gente traz aqui o giro da semana. O que aconteceu que pode impactar o seu dia a dia? O que aconteceu também que pode te gerar um insight, ou seja, um novo pensamento, uma virada de chave, para que você não cometa esse erro na sua vida e dentro da sua empresa, beleza? Primeira informação do nosso giro da semana
é sobre um processo trabalhista contra o Banco do Brasil. O banco foi condenado em uma ação civil pública, cujo foram apurados valores devidos individualmente para funcionários que tiveram suprimida o seu intervalo intrajornada, ou seja, o seu horário de almoço. O que acontece? Se você trabalha 6 horas ininterruptas, e isso independente de onde você trabalha, 6 horas ininterruptas, ou seja, direto, você precisa ter no mínimo uma pausa de 1 hora para almoço, para refeição, tá? Se for à tarde, à noite, madrugada, passou 6 horas, você precisa parar por 1 hora para a refeição. E dentro do Banco do Brasil, ocorre que alguns funcionários entraram com ação coletiva, de dano coletivo, alegando que não tinha essa intrajornada de 1 hora. Então o tribunal da segunda turma do Superior do Trabalho condenou o Banco do Brasil por essas horas intrajornadas, ou seja, o funcionário do banco que não tinha tempo suficiente para a refeição de no mínimo 1 hora. Então o funcionário trabalhava 6 horas direto, parava ali 15, 20 minutos, até 30 minutos no máximo para almoçar e voltava ao trabalho. Isso aí é proibido por lei, tá? E isso acontece dentro de agências bancárias porque a gente sabe o que acontece. Contudo, o Banco do Brasil foi condenado, os valores a pagar de dano geral coletivo não foi divulgado, logicamente cabe aí um recurso do banco, mas acho muito difícil, a não ser por uma interferência política, que o banco venha ganhar isso, porque isso está previsto dentro da consolidação das leis trabalhistas, dentro da CLT, que é a lei maior do trabalho, mas no Brasil a insegurança jurídica e fiscal, ela impera, né? Então eu acredito aí que os funcionários do Banco do Brasil terão um ganho de uma indenização do banco por essas horas suprimidas intrajornada. Giovanni e Fabiano, sejam bem-vindos ao Sextou Contador. Uma outra notícia aqui sobre trabalho. Olha só a situação que aconteceu, pessoal. Muita atenção para você que tem indústria. Independente do tipo de indústria que você tiver. Tudo pode acontecer, cara. Eu já trabalhei dentro da indústria e eu posso falar de experiência. Dentro de uma indústria, tudo pode acontecer. E uma família foi indenizada porque um trabalhador ingeriu catalisador pensando ser água tônica. Olha que loucura isso. O cara ingeriu um catalisador pensando ser água tônica. E aqui ele narra que ele não morreu por isso, mas ficou em coma durante 23 dias. Fala, Lídia, manda foto da praia pra gente, tá de férias, né? Esse cara ficou em coma durante 23 dias, teve sequelas e dentro do processo ele narra que ele simplesmente abriu a geladeira, viu lá uma garrafa PET e achou que era água tônica e pum, deu uma talagada ali no catalisador. O catalisador é um tipo de solvente, tá, gente? Com isso, ele começou a ter problemas de saúde sérios, de intestino, de tudo mais, de hemorragia interna. Foi internado, ficou 23 dias em coma. Se afastou pelo INSS por conta das sequelas e depois veio a falecer. Ocorre que o processo seguiu e a família seguiu aí com essa demanda contra essa empresa. Essa empresa é uma empresa de Brasília, de ônibus de Brasília. Olha a situação. A família continuou com o processo e agora recebeu
a empresa foi condenada em pagar R$250 mil para a família. Olha só a situação, eu fico pensando como dono de empresa, que imagina só uma empresa com 200, 300, 400, 500 funcionários. O cara tem que dar conta disso, cara. O processo, o juiz reconheceu a culpa do funcionário e condenou a empresa do mesmo jeito, em R$250 mil. Olha que loucura. Alegou no processo, o advogado da vítima alegou no processo que não tinha um rótulo dentro da garrafa, mas não foi o dono que colocou dentro da geladeira o catalisador. Foram funcionários. Olha que doideira, cara. Resumindo, dentro de uma indústria tudo pode acontecer e tudo acontece. Você tem que tomar o máximo de cuidado possível. E infelizmente tem que investir em segurança do trabalho. Uma empresa, uma indústria, a partir de determinado número de funcionários, ela precisa ter internamente várias coisas para a segurança do funcionário. E uma delas é a contratação de um segurança do trabalho, tá? E ela precisa ter um segurança do trabalho ali dentro da sua empresa, justamente para quê? Para vigiar os funcionários. Aconteceu que esse cara tomou esse catalisador, esse solvente, e teve sérios problemas de saúde, entrou com processo contra a empresa e a empresa ainda morreu aí em R$250 mil. É mole ou quer mais? Bem, pessoal, muito bem, vamos lá. Esse aqui foi o nosso giro da semana. Alguns insights para você aí, empresário, que tem a sua empresa, para você tomar cuidado. Horas intra-jornadas. O funcionário trabalhou 6 horas direto, ele no mínimo tem que ter 1 hora de repouso para refeição. Essa situação do funcionário aqui que ingeriu um catalisador, achando que era água tônica. Cuidado com a segurança dos seus funcionários dentro da sua empresa. A responsabilidade é sua. Então, muito cuidado com isso, beleza? E agora a gente vai para o nosso tema principal, que é falar sobre os descontos que ocorreram dos aposentados. O roubo de 6,3 bilhões de reais dos nossos aposentados, dos nossos velhinhos, da minha mãe, dos meus avós, dos seus avós e tudo mais. Pessoal, então nessa quarta-feira foi deflagrado essa situação. Uma operação da Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, a CGU, em que deflagrou esse esquema de corrupção, de roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. Mas agora o que fazer? Primeiramente, foi descoberto que essa situação vem ocorrendo há tempos, desde 2019. E aí, desde 2019, o INSS, a Previdência Social, realizou convênios com algumas associações que ofereciam para os aposentados planos funerários, planos de saúde para atendimento com psicólogo, para atendimento com médico através de telemedicina, com acesso a algumas academias e tal. O INSS realizou este convênio com algumas associações, com algumas entidades. E essas entidades começaram a fazer o quê? A abordagem aos aposentados. Para quê? Para oferecer esse benefício. Ocorre que isso começou a virar uma bagunça. Por quê? Mesmo sem a adesão dos aposentados e pensionistas, essas empresas começaram a efetuar desconto deles. E isso é grave. Isso é roubo. Só que em 2022, através de uma instrução normativa do INSS, simplificaram isso e inseriram nesses convênios alguns sindicatos que alegavam defender os direitos dos aposentados. E o que aconteceu?
esse roubo subiu, foi lá para cima. Começou a ser um desconto desenfreado dos aposentados, chegando aí na quantia total de 6,3 bilhões de 2019 para cá. Pois bem, o que você precisa saber agora? Primeira coisa, se você é aposentado e você tem habilidade em lidar com essas coisas, agora há pouco nós tivemos aqui um aposentado no escritório e que ele ajuda com isso. Ele não sabia acessar nem a conta Gov dele, nem o meu INSS. Então, se você é um aposentado e já tem essa habilidade, acesse a sua conta do meu INSS através do seu celular. Puxe lá, extrato de pagamento, e verifique quais são os descontos que estão sendo destacados ali dentro do seu extrato de pagamento ou do seu contra-cheque. Se tiver algo nesse sentido, a primeira coisa a fazer é ir em extrato de benefício, clicar sobre o seu número de benefício e vai aparecer o extrato, ok? Clicou lá, o que você vai fazer? Vai solicitar a exclusão de desconto. Vai solicitar a exclusão de desconto que está havendo, se for de forma indevida, tá? Primeira coisa é verificar se está tendo esse desconto em cima do seu extrato de pagamento do seu contra-cheque. E se você tem alguém na sua família, pelo amor de Deus, faça isso para essa pessoa. Às vezes ela não tem habilidade, inteligência para lidar com essa parte de tecnologia e ela não vai querer se deslocar até uma agência do INSS, que vai chegar lá, vai ser mal atendido, a pessoa não vai querer resolver o problema dela. Então, se você é jovem e tem habilidade com isso, ajude o seu pai, ajude sua mãe, ajude seu avô, sua avó, seu bisavô, sua bisavó, ou até mesmo aquela pessoa que está encostada pelo INSS. Acesse lá o meu INSS, verifique se está havendo esse tipo de desconto, porque estão roubando os nossos velhinhos, estão roubando as pessoas. Exclua esse pagamento. O primeiro passo é esse. Se você não contratou nada disso, exclua esse desconto, tá? O segundo passo é abrir uma reclamação junto ao INSS. Se você realmente não fez nenhuma contratação, tá? Você vai ter que abrir uma reclamação junto ao INSS. E aí é mais fácil. Você pode ligar no telefone 135, tá? E pode também fazer pelo aplicativo ou através do portal lá do meu INSS, beleza? Abrindo essa reclamação, vai gerar um número de protocolo, você vai falar, olha, está havendo descontos indevidos, eu quero o ressarcimento. E você vai passar seu CPF, número de benefício, o INSS ele é obrigado a te dar uma devolutiva. Porque pode ter ocorrido de você ter autorizado e nem se lembrava mais. Pode ter ocorrido. Se você autorizou esse desconto, ou se o seu avô, seu pai autorizou esse desconto através do INSS, o que vai acontecer? Já era, perdeu esse dinheiro. E o INSS ele tem que te retornar falando isso. Olha, no dia tal, você recebeu a ligação, está aqui a descrição, porque geralmente essas ligações são gravadas, está aqui a descrição da conversa e você autorizou o desconto e não há devolução de dinheiro. Caso você não tenha realmente autorizado esse desconto, aí, meu amigo, o INSS vai te retornar com os valores que foram descontados e através desse e-mail que você recebeu, você vai entrar em contato com o nosso jurídico. Nós temos um jurídico aqui no escritório que está pronto para atender você quanto a isso, que nós iremos entrar com uma ação de desconto indevido, tá? E pedindo aí uma indenização sobre os valores que foram descontados durante todo este período da sua aposentadoria, da sua pensão do INSS, beleza? Além de pedir esse dinheiro de volta, cabe ainda uma indenização, tá? E isso tudo feito através de processo administrativo primeiramente e depois um processo judicial. Não fique sem o seu dinheiro.
o que eles fizeram com os aposentados, que hoje praticamente usam o seu dinheiro de aposentadoria para comprar remédios para sobreviver, foi uma tremenda de uma sacanagem. Foi uma tremenda de uma sacanagem. Então não deixe de entrar com uma ação contra o INSS e pedir, além do dinheiro todo que foi descontado durante esse período, pedir uma indenização. Beleza? Esse foi o primeiro assunto do nosso gestor contador. Agora vamos para o segundo assunto, que é TTS e-commerce. Vamos lá. Pausa para uma água, molhar a garganta, para falar sobre esse assunto muito legal que está revolucionando aí. Mumu City, seja bem-vindo. Que está revolucionando aí o mercado em geral do varejo. Pessoal, o que está acontecendo hoje dentro do varejo? As empresas já estão nascendo dentro do e-commerce, já estão nascendo através de plataformas. Hoje está mais comum abrir uma loja virtual do que uma loja física. Hoje está muito mais comum abrir uma loja virtual do que uma loja física. E isso a gente tem experimentado aqui dentro do escritório. A pessoa começa ali através do virtual e migra para a loja física. Antigamente era o contrário. A pessoa abria uma loja física e migrava para o virtual, para uma plataforma, para uma loja virtual. Mas, com a pandemia e com a crescente das plataformas Shopee, Mercado Livre e etc., com essa crescente, com esse investimento pesado dessas empresas, está acontecendo o contrário. As empresas estão nascendo na internet e depois, quem sabe, abrindo uma loja física. E isso tem movimentado milhões. E essas empresas de lojas virtuais têm crescido muito mais rápido do que loja física. Henrique, tá, e aí, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: e-commerce, quando você abre uma loja virtual e você começa a crescer ali dentro, você tem a capacidade de alavancar o seu negócio muito rápido. E é aí que entra a parte da contabilidade em elaborar um planejamento tributário estratégico para você. Primeiro ponto. Um cliente nosso ligou, ele já tem uma indústria, já tem uma loja, e falou: Henrique, eu quero abrir uma loja aqui na Amazon para vender os meus produtos. Só que eu quero abrir primeiro com o meu CPF. Como que eu faço? De cara eu falei com ele: olha, esquece, não abre com o seu CPF. Porque se você abrir com o seu CPF e a sua loja for crescendo dentro da plataforma, depois você vai ter que constituir uma outra loja com o seu CNPJ. Você não consegue fazer essa migração. E aí a loja dele já vai estar qualificada, já vai estar vendendo, e ele vai estar vendendo no CPF, pagando um horror de imposto e correndo um risco muito grande. Então esse foi o primeiro ponto. Eu falei: não, já abra no seu CNPJ a sua loja na plataforma, beleza? Segundo ponto, a sua loja cresceu, você se desenvolveu, desenvolveu a sua loja e você começou a faturar milhares e milhares de dinheiro aí, ou até milhões. Aí entra a assessoria contábil, aí entra a nossa assessoria tributária. Existe hoje dentro do estado de Minas Gerais e existe também nos demais estados, Rio, Espírito Santo, São Paulo, algo que está para acabar, que são os regimes especiais de tributação, ou os TTS, que é Tratamento Tributário Setorial. Regime tributário de tributação, regime especial de tributação, ou TTS, Tratamento Tributário Setorial, está para acabar porque, com a reforma tributária, será o fim de todos os benefícios fiscais no final de 2032, para que em 2033 a reforma tributária entre em pleno vigor. Então, para você que está no e-commerce e quer usufruir desses regimes tributários especiais e pagar menos impostos, você só tem até o final de 2032 para aproveitar isso. Caso contrário, esquece, você está perdendo aí capacidade de concorrer com os grandes que têm esses regimes especiais. Henrique, mas o que seriam esses regimes especiais? Eu tenho a minha loja na internet, eu estou vendendo muito, eu estou pagando muito imposto, como que eu faço isso?
Bem, se você está em Minas Gerais, existe o TTS E-Commerce em duas modalidades, que é o TTS E-Commerce vinculado e o não vinculado. Que papo é esse, Henrique? Vinculado, não vinculado? O TTS E-Commerce não vinculado é a sua loja na internet, simplesmente o seu CNPJ que você tem e você começou a vender e vai vendendo. O TTS E-Commerce vinculado, a sua loja virtual está vinculada a um depósito fechado ou até mesmo a sua loja. Só que você, para obter esse regime especial do TTS E-Commerce, existem várias características que você deve cumprir, que você deve suprir para obter esse regime especial. E uma delas é não fazer venda presencial. Tá? A venda através do e-commerce, plataforma, ela não é só pela plataforma, ela é também por telefone, pelo WhatsApp. O TTS E-Commerce, ele envolve isso também. Mas se você realiza vendas físicas no porta a porta ali, dentro da sua loja de balcão, você corre o risco de não obter o seu regime especial, ou obtendo e efetuando isso, você corre o risco de perder esse regime especial. Mas quando é hora de ter esse regime especial, Henrique? Bem, se a sua empresa já está faturando mais de 150 mil, 200 mil por mês dentro do e-commerce e você está no Simples Nacional, é hora da gente fazer um planejamento tributário e verificar a viabilidade de você ingressar nesse regime especial de tributação por e-commerce. Existe essa necessidade. Então, primeiro, verifique quanto você está faturando por mês. Henrique, eu já faturo 200, 300 mil por mês. É hora de montar esse planejamento para você e verificar. Porque você deve estar pagando um imposto muito alto e com esse regime especial de tributação, a sua carga tributária, a gente consegue reduzir ela aí pela metade ou menos. Então, observe isso. O seu faturamento dentro das suas lojas de e-commerce, das suas plataformas, Shopee, Amazon, Mercado Livre e por aí vai. Se você tem essas suas lojas, verifique o quanto você está faturando, verifique o quanto de imposto você está pagando também sobre o seu faturamento, se isso já está chegando ali a 13%, 14%, 15%, já está na hora de você fazer esse planejamento tributário e a gente inserir o regime especial de tributação para você pagar menos imposto. Então o papo é: você, lojista e-commerce, dono de loja em plataforma, fique atento, porque existe possibilidade de você pagar menos impostos através de regime especial de tributação. Independente se você tem a sua loja em Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, os estados até 2032, no final de 2032, estão ofertando benefícios fiscais nesse sentido. Se você perder esse time, você está perdendo dinheiro, o seu dinheiro está indo para o ralo, enquanto os outros grandes que têm essa estratégia estão ganhando aí milhões e milhões de reais. Beleza, beleza? Muito bem, chegamos ao nosso final aqui do Sextou com o Contador. Muito obrigado, fala Dr. Roberto, você que nos acompanhou aqui no Sextou com o Contador de hoje. Falamos aí sobre o roubo do INSS e falamos também sobre as empresas de e-commerce que têm a possibilidade de economizar impostos através do regime especial de tributação. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, aproveite o final de semana com a família, descanse, que semana que vem o pau quebra de novo. Grande abraço, sorte, saúde e sucesso. Abraço, Kézia. Boa sexta.